E aí, manos e minas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula hoje. Nessa videoaula aqui nós vamos aprender a construir o gráfico de uma função do segundo grau. Então vamos para o primeiro exemplo. Aqui temos a função x² menos x menos 2. Para construirmos o gráfico nós precisamos de alguns elementos essenciais. Mas antes de qualquer coisa vamos encontrar as raízes dessa função, que são conhecidas também como zeros da função. E para nós encontrarmos essas raízes, nós precisamos pegar a função, nesse caso f de x, e igualarmos ela a zero. Então ficaremos com o seguinte: x² menos x menos 2 igual a zero. Agora vamos determinar os coeficientes dessa equação aqui do segundo grau. Coeficiente A, como nós aprendemos aqui nesse caso, é 1. Coeficiente B, menos 1, que ele está aqui com x, né? E coeficiente C, que é o termo independente, menos 2. Vamos encontrar agora o valor de delta com a expressão b² menos 4 vezes A vezes C. Aqui é só substituir, né? B é menos 1, então ficamos com menos 1², menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 2. Menos 1² é menos 1 vezes menos 1, que dá 1 positivo, né? Aqui do outro lado, na multiplicação, nós vamos multiplicar os sinais primeiro. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. Agora multiplicamos os números. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 1 mais 8 é igual a 9. Então, nós já encontramos o valor de delta. Sabemos que se o valor de delta deu positivo, significa que nossas raízes elas serão diferentes, não é isso, galerinha? Então, vamos encontrar agora os valores de x através da fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Substituindo agora, nós temos o seguinte: menos, quem é b, menos 1, mais ou menos raiz de delta, que é 9, dividido por 2 vezes a, que é 1. Aqui nós ficamos com menos, né? Que vai dar mais, então ficamos com x igual a mais 1, mais ou menos raiz quadrada de 9, 3, dividido por 2 vezes 1, 2. Feito isso, agora nós conseguimos encontrar o valor das duas raízes, x1, e conseguimos encontrar x2. Para x1 nós vamos fazer a continha de mais, né? Ficaremos com 1 mais 3 dividido por 2. 1 mais 3, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, nossa primeira raiz é 2. A segunda continha, para x2, agora é com a operação de subtração. Então, ficamos com 1 menos 3 dividido por 2. Quanto é 1 menos 3? Menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Feito isso, nós vamos reservar esses valores e vamos encontrar em seguida as coordenadas do vértice da parábola, beleza? Para encontrarmos as coordenadas do vértice, nós temos duas expressões, né? Uma para o x do vértice e a outra para o y do vértice. Para encontrarmos o x do vértice, nós só precisamos fazer menos b dividido por 2 vezes a. E para encontrarmos a coordenada y do vértice, precisamos fazer menos delta dividido por 4 vezes a. Aqui é só substituir, né, galerinha? No x do vértice, nós ficaríamos com o seguinte: menos, quem é b? Isso, menos 1, né? Dividido por 2 vezes a, que é 1. Menos com menos, mais 1 dividido por 2 vezes 1, 2. Então, quer dizer que a coordenada do vértice no eixo x é 1 sobre 2, tá certo? No y do vértice, nós temos o seguinte: menos, quem é delta? 9, dividido por 4 vezes a, que é
1. Menos 9 dividido por 4 vezes 1, 4. Então, quer dizer que nossa coordenada do vértice no eixo y é menos 9 sobre 4. Beleza? Tendo esses elementos aqui, galerinha, ó, que nós encontramos os coeficientes, as raízes e as coordenadas do vértice, nós já conseguimos tranquilamente construir o gráfico dessa função do segundo grau, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que nós precisamos fazer é construirmos o plano cartesiano com o eixo em y e com o eixo x. Beleza? Aquele plano que é bastante conhecido por nós, tá certo? A primeira coisa que nós vamos fazer é colocarmos lá no plano o ponto do vértice, tá? Esse camarada aqui. O professor, mas tinha um problema. O vértice aí, as coordenadas deram frações. Não tem probleminha, tá? Lá no eixo x é um número positivo. Então, nós sabemos que ele vai ficar aqui, né? No eixo x. Mas, professor, onde é que ele vai ficar? É só você sempre fazer o seguinte. Dividir o número que está em cima pelo que está embaixo. Se você pegar 1 e dividir por 2, vai dar 0,5. 0,5 é um número que está entre quem? Ele é menor que 1 e maior que 0, né? Então, se aqui, por exemplo, nós temos o 1, quer dizer que esse 0,5 vai estar aqui, ó, nesse tracinho vermelho, onde eu marquei, concordam? Então, aqui vai ser a coordenada x do vértice, tá certo? O y, professor, lá no y, nós temos menos 9 dividido por 4. Quando nós vemos o sinal, se é negativo, vai estar na parte de baixo do eixo y, né? Nessa aqui que eu estou grifando em vermelho. Então, você vai fazer o seguinte, você sabe que vai ficar na parte negativa, você só precisa saber onde. Então, é só pegar o 9 e dividir por 4. Quando você pegar 9 e dividir por 4, vai dar 2,25. 2,25 é um número maior que 2 e menor que 3. Nesse caso aqui vai ser negativo, né? Então vai estar aqui embaixo, entre menos 2 e entre menos 3. Vai estar mais ou menos aqui onde eu grifei de vermelho. Vocês concordam? Então veja, toda vez é só fazer isso. Divide a fração e encontra o número decimal. Então você sabe mais ou menos onde é que aquela fração vai se encontrar, tá? Então, se o y do vértice está aqui embaixo, você só marcar agora, ó, o encontro dessas duas coordenadas. E significa dizer que aqui nesse ponto é onde estará o vértice da parábola. Feito isso, nós vamos agora marcar as raízes lá no plano, tá? Nesse caso aqui, as raízes são 2 e menos 1. A gente sabe que lá no plano cartesiano, a parábola vai cortar o eixo x justamente onde é que estão essas raízes. Então, nesse caso, as raízes nós vamos marcar o seguinte. 2 é a primeira raiz e menos 1 é a outra raiz. Tranquilo? Feito isso, nós vamos agora olhar para o coeficiente c, que é esse termo independente. Ô professor, por que a gente precisa saber algo sobre esse coeficiente c? Porque a parábola ela não corta o eixo y em apenas um ponto, ela vai cortar justamente nesse coeficiente c. No caso aqui, ó, lá no eixo y, ela vai cortar onde y é menos 2. Então, veja, a parábola ela vai passar e vai cortar o eixo y aqui, ó, no menos 2. Feito isso, tranquilo, né? Agora a gente só basta saber se a parábola tem concavidade para cima ou concavidade para baixo. E nós já vimos em vídeos anteriores que nós só precisamos observar o coeficiente A. Se ele é positivo, a concavidade é para cima. Se ele é negativo, a concavidade é para baixo. Nesse caso, o coeficiente é positivo, então nossa concavidade será para onde? Isso mesmo, para cima. Então, ó, nossa parábola ela vai subir, vai passar por 2, que é a primeira raiz. Vai subir, vai passar por menos 2, que é o coeficiente C. E vai passar pela outra raiz,
que é menos 1. Então, tá aqui, ó, o gráfico dessa função do segundo grau. São vários procedimentos, eu sei, porém, se nós estudarmos direitinho cada um deles separados, como nós vimos nos vídeos anteriores, nós conseguimos tranquilamente construir esse gráfico. Tá certo, galera? No próximo vídeo eu vou colocar outro exemplo. Valeu!